Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia, vigiando e orando sem cessar. A nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra, aquele que Deus o enviou e ele, pela submissão do coração, herdou tudo do Pai, tudo aquilo mesmo que ele formou, tudo que foi obras das suas mãos, aquilo que o Pai dizia e ele fazia, ele herdou. Porque a Bíblia diz que o universo foi feito, a sua existência foi através da fé. E ele é o autor e consumador da nossa fé, aquele que lá na origem já foi gerado no seio do Pai, a sabedoria, a saber. E como posso ser abençoado por Deus? Nós somos abençoados por Deus em Cristo nas regiões celestiais. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único acesso do qual ele não divide a sua glória com ninguém, assim como o Pai. Mas a um coração contrito e arrependido, ele não despreza. E através do Espírito Santo enviado pelo Deus vivo, que nos atrai até ele, nós somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Nós somos participantes de tudo. Somos participantes dos seus sofrimentos, e somos também participantes da sua honra, glória e imortalidade. Porque ele diz, todo aquele que sujeita a Deus e resiste ao diabo, que faz a vontade do Pai, ele é meu irmão, é minha irmã, será minha mãe quando a unidade da fé, a noiva, alcançar o alto dos céus. Do qual a mulher virtuosa será a coroa para seu esposo. E aquele que persevera, ele luta até o fim pela coroa da vida, porque ele disse, dar-te-ei a coroa da vida. E em mais um dia, é perseverantes, porque abençoando ele, ninguém amaldiçoa, agindo ele, ninguém impede. Ele diz, a porta do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. A porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. Ele assim o declara. Sua palavra é viva e eficaz. Aquilo que ele declarou não muda. Ele disse, eu não mudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que antes mesmo dos heróis da fé, ele já era, através da fé nele, em Cristo, ungido de Deus, homens conquistaram reinos, nações, fecharam boca de leão, venceram batalhas de guerra, tudo pelas poderosas mãos dele, pela força de seu braço, porque ele nos diz, quando fores a uma guerra, não se intimide pelo volume dos soldados, pelo tamanho do exército e do seu poderio de guerra. Porque nós confiamos naquilo que é celestial, nós confiamos naquilo que é sobrenatural. E maior é o seu exército. Assim, quando Davi venceu aquele gigante Golias, ele diz, eu venho em nome do Senhor, né? O Senhor dos exércitos. Ele é aquele que abriu o mar, ele é aquele que fez os grandes feitos poderosos, ele é aquele que tudo opera, ele dá ordem aos mares e os mares mantêm nos seus limites. Se ele disser para que avance, ele avança. Ele é aquele que reserva as fontes de águas e vem uma inundação, um aguaceiro. Ele é aquele que sopra o vento nos quatro cantos do mundo. Ele é aquele que conhece todo o fundamento que foi segundo as águas que através daquele dilúvio se acabou com o mundo antigo.
Ele é o poder, Ele é a verdade, Ele é o nosso alicerce do qual nós seguimos, do qual Ele diz: todo aquele que fizer a sua casa solidificada segundo o meu evangelho, todo aquele que ouvir as suas advertências e perseverar no caminho, ouvinte e praticante, esse solidifica sua casa num alicerce seguro. Pode vir as tempestades, pode vir o que for, que ele permanece. Já aquele que não segue segundo o seu operar, aquele que é desobediente, porque o próprio Deus disse: fazei tudo o que ele disser. Este é meu filho amado em que me comprazo. É a nova aliança da qual Deus nos concedeu, porque a antiga passou a ser antiquada, porque não se alcançava o elo da perfeição. Aquele que segue segundo a lei e desobedece, ao invés de cumprir o que Deus disse, fazei tudo o que ele disser, é como tolo, insensato, que constrói segundo a areia, e vem a tempestade, grande é a queda. Mas nós somos daqueles que seguimos segundo o alicerce que já foi lançado, e edificamos, e em nada gloriamos, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estou fraco, é aí que sou forte, porque a sua graça nos basta, e nós perseveramos dia após dia, porque somente através dele permanecemos no amor, e a forma de operar os dons irrevogáveis é segundo o amor opera, porque ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada seria, ainda que vendesse tudo que tinha e doasse aos pobres, sem amor nada seria. Temos que fazer a obra de forma espontânea, sem interesse, assim como é o amor ágape, não segundo o mundo, que é um amor interesseiro, né? Um amor que espera retorno, espera algo de volta. É certo que está escrito e a sua palavra se cumpre, porque ele disse: tudo aquilo que fizeres, faça em oculto, e o Pai que está no alto dos céus vos galardoa. Aquele que oferta na vida de um pobre, do necessitado, ele empresta ao Senhor, mas façais com amor, com alegria, não para ser visto para com os homens, né? A sua palavra cumpre, mas também tudo tem que ser em conformidade com o amor. Não faça jamais algo para Deus esperando algo em troca, porque eles sondam o intento da mente e do coração. Faça a piedade como fonte de alegria e não como fonte de lucro, porque tudo deve operar segundo o amor, sem interesse, porque ele nos amou primeiro, o amor ágape, um amor incondicional. E mais um dia perseverantes na fé, porque abençoando ele ninguém amaldiçoa, agindo ele ninguém impede. Nós tornamos a própria bênção nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus agrada daqueles que perseveram em Cristo, daqueles que anunciam a sua verdade, porque a ordenança é ide e anunciai o evangelho a todos os povos, a todas as criaturas. Cabe a nós retirar aqueles que estão sendo escravizados pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Cabe a nós deixarmos eles como mente de Cristo, do qual alcançam a sabedoria, que o início é o temor, o princípio, e essa sabedoria é válida para salvar as suas vidas, para sair daquilo que estão segundo o mal, para tirar do vosso coração todo ódio, toda tristeza, toda contenda, para que venham a alcançar o temor e o entendimento, que é desviar do mal, para fugir da transgressão de tudo aquilo que desagrada a Deus, para viver em obediência. E cabe a nós também destruir toda vã filosofia, toda sabedoria e entendimento mundano, doutrinas
cerimoniais que nada acrescenta, ao invés disso distancia o povo de Deus, porque a única forma de aproximar o religare, religião é religare, a ligação do homem perdida ali no jardim do Éden, de Deus, porque todos são filhos de Adão e estão afastados por conta da desobediência. Mas através do único mediador, que é Cristo Jesus, há a ligação novamente, porque morre o homem e a mulher em Adão e nasce nova criatura em Cristo Jesus. É crucificado na cruz as paixões da carne, as concupiscências, as cobiças, as glutonarias, as invejas, as prostituições, tudo quanto é imundícia, os adultérios, adultério do coração, o adultério na prostituição, tudo é eliminado, a pessoa é purificada, entrega-se na cruz tudo aquilo que era da carne e passa a viver segundo o Espírito. Nova criatura o Espírito Santo convence o homem do seu pecado. A água transformada no vinho novo faz a expiação, a purificação, e o Espírito Santo lhes ensina como viver dia após dia através das advertências. E o Evangelho, através do seu ensino, vai purificando mais ainda o coração, porque o ensino é a água que é viva e eficaz, e através da água e do Espírito, porque Jesus diz: todo aquele que não nascer do Espírito e da água não pode ver o reino dos céus. Como ele dizia a Nicodemos: como pode ser eu, já sendo velho, entrar no ventre da minha mãe novamente? Mas Jesus estava lhe dizendo do nascimento espiritual. Não é esse batismo simplesmente das águas, mas sim o batismo do Espírito Santo, que vem do alto dos céus e nos reveste, né? A palavra, que é a água, que é viva e eficaz. Através do ensino do Evangelho, há a purificação, que é o próprio Cristo, habitando em nós, nos ensinando, nos advertindo a todo momento. E quando nós ouvimos a sua voz e praticamos em boas atitudes, perseveramos na fé, e através dessa fé, do exercício constante, adicionando as suas virtudes. Assim, quando ele tocou, aquela mulher toca nele, na sua orla, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela perdia a sua alma, a sua vida. E quando toca, ele disse: alguém me tocou, mestre, a multidão te aperta e tu dizes quem me tocou, e ele diz: porque de mim saiu virtude. E ali ela disse que havia sido ela, pela fé ela tocou em Jesus, e após perseverar na fé, ela recebe as virtudes, o amor, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei, persevera-se na fé dia após dia. Mas também ele disse ali aos pecadores que pela fé tiveram um encontro com ele: a sua fé te salvou. Mas ele disse: vá e não peques mais, porque aquele que permite amoldar novamente no padrão deste mundo, após ter um encontro com o Mestre, com Cristo Jesus, é um risco, porque aquele que era abençoado começa a se tornar uma maldição, porque traiu aquele que um dia teve um encontro. Assim como a Bíblia relata dos 10 leprosos, que os 10 foram curados, 9 não voltaram, somente um samaritano que voltou e louvou a Deus. Aquele que volta segundo o padrão deste mundo, a Bíblia diz que a casa que estava limpa por Cristo Jesus e permitiu voltar às práticas que outrora estava segundo a imundícia deste mundo,
segundo a podridão, aquele espírito vem com outros 7 e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. A Bíblia diz que seria melhor não ter conhecido os mandamentos ao dar as costas para eles, principalmente aqueles que ensinam o ministério da iniquidade. Por meio deles, a Bíblia diz que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles que por meio se vêm os escândalos, porque seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-te ao mar. Justamente pelo ministério da iniquidade, pela desobediência ao Cordeiro de Deus, é que vem a ira do Cordeiro, do qual nós temos visto nos últimos tempos, pela apostasia, pelo esfriamento do amor. E em mais um dia que a gente continue perseverante na fé, usando a liberdade que Cristo nos concede, mas como escravos de Cristo, fazendo o que é edificante, porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Em mais um dia, na fé, perseverantes. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.